Uma das únicas certezas que temos na vida é que um dia morreremos. Quando isso acontecer, provavelmente seremos levados para um cemitério e sepultados, onde nossos corpos para lá de assustadoras que ocorreram em cemitérios. Seja graças a novas descobertas de séculos passados ou, pior, mistérios de corpos que já se encontravam há muito tempo enterrados que foram desvendados. A mulher do cemitério. Essa lenda urbana é bastante contada em faculdades por causa dos cemitérios, símbolos das histórias de terror. Reza a lenda que uma garota que era uma estudante de psicologia estava no final de seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e enterros. Primeiro, ela estudou teorias sobre este comportamento. Mas depois a estudante resolveu partir para a prática, visitando, discretamente, velórios e enterros de estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade, que tinha sido um professor famoso. Esta cerimônia foi cheia de pompas e discursos. Porém, uma pessoa em especial chamou a atenção da estudante. Era uma idosa de cabelos brancos, vestida de preto, com uma mantilha negra e antiga na cabeça. A primeira vez que a estudante olhou para esta mulher, teve a impressão de que esta velhinha não tinha pernas e estava flutuando. Porém, depois a estudante olhou, novamente, para esta esquisita figura. Viu as suas pernas normais e concluiu que aquilo poderia ter sido uma ilusão de ótica. O segundo velório, visitado pelo estudante, foi de uma criança de classe baixa, num bairro muito popular. Esta estudante estava observando o comportamento das pessoas, quando viu, novamente, a estranha senhora do primeiro velório. Então, a acadêmica resolveu olhar para a mulher com mais cuidado. Porém, a velhinha olhou em sua direção e a estudante teve a impressão de ter visto duas estrelas no lugar dos globos oculares desta mulher. Então, a moça pensou que isto poderia ter sido uma bobagem de sua cabeça. O terceiro velório, que graduanda visitou, foi o velório de um empresário milionário, amigo de sua família. Por ser um velório de gente importante, só entrava quem fosse conhecido. A estudante entrou. Mas dentro do local, ela teve uma surpresa. A idosa esquisita estava lá também. Assim a estudante também resolveu ir ao enterro deste homem rico e aquela estranha senhora foi junto. Após o enterro, a estudante decidiu seguir aquela idosa esquisita, que ficou algum tempo andando pelo cemitério, até que parou num túmulo marrom. Então, a estudante notou que a mulher da foto do túmulo era aquela mesma velhinha estranha. E, sem querer, soltou uma exclamação. Ave! Assim, a idosa olhou para trás e disse: Ave! Minha filha! Desta maneira, a estudante falou: Como é possível? A foto da mulher enterrada neste túmulo é a cara da senhora. Deste jeito, a velha explicou. Bem, isto faz sentido, porque esta mulher que está aí enterrada, neste túmulo marrom, sou eu. Então, a estudante disse: Isto não é possível. Só pode ser uma brincadeira, ou uma alucinação minha. E por que a senhora visita tantos velórios e enterros? Qual é a explicação de tudo isto? Assim, calmamente, a velhinha falou: Eu nasci há algum tempo atrás. A minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filhos e não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente, com a pensão que eles deixaram para mim. Mas, quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi o filme da minha vida inteira, um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram lá, porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo não me aceitou porque eu não era má suficiente. Após isto, o anjo me levou para o purgatório,
mas o guardião de lá não me aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então, apareceu o chefe deste anjo, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim, como colaboradora da morte. Assim, a estudante indagou: e o que uma colaboradora da morte faz? Desta maneira, a velha respondeu: uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a deste anjo. Quando alguém morre, ela coloca o filme da vida desta pessoa falecida, para ela ver e guia a sua alma até muitos lugares como o céu, o purgatório e o inferno. Após escutar tudo isto, a estudante desmaiou. No hospital ela contou a história para os enfermeiros, disse que estava vendo o filme da sua vida diante dos seus olhos e em seguida, faleceu. Olá inscritos, hoje vamos relatar e narrar a história de um coveiro. Se tem um lugar onde acontece coisas sobrenaturais é no cemitério. Já ouvi várias histórias de terror no cemitério, mas hoje vamos contar uma história real que aconteceu com um coveiro, que trabalhava à noite. Meu nome é Sebastião, tenho 47 anos de idade. De profissão de coveiro eu tenho 18 anos de trabalho, eu moro no interior de São Paulo. O cemitério fica localizado no final da cidade, um pouco afastado dela. Eu sempre trabalhei no período da tarde, e me transferiram para o período da noite. Durante o dia era bem tranquilo, não acontecia nada. Eu fui perguntar para o companheiro que trabalhava de noite como era, e ele me disse que via vultos e vozes em um certo horário. Aquilo me arrepiou todo. Eu sempre tinha medo de assombração, mas tinha que trabalhar para levar o sustento para casa. No meu primeiro dia trabalhando de noite, teve 2 enterros. Um foi de uma noiva que o marido o abandonou no altar, e ela tirou a própria vida, e o outro de uma criança que foi brutalmente assassinada pelo padrasto. Depois dos enterros ficou só eu no cemitério. Depois das meia-noite eu comecei a ouvir um choro muito alto. Eu fui indo na direção do choro, e vi uma mulher vestida de noiva chorando, e se lamentando a sua morte. Era a noiva que se matou e a que eu enterrei hoje. Então eu perguntei a ela o porquê que ela tinha feito aquilo. Ela falou que ele não foi no casamento, porque ele morreu em um acidente de carro. Por isso ela tirou a vida. Eu falei: sinto muito por vocês dois. Então do nada ela desapareceu. Então eu fui ver o túmulo da criança que eu enterrei. Chegando lá, o caixão dela estava do lado de fora da sepultura. Eu achei estranho, porque não havia ninguém lá além de mim. Eu fui pegar o caixão dela, e quando eu cheguei perto, o caixão começou a flutuar sozinho. Eu olhei para trás e vi a menina com os braços levantados para cima. Ela estava fazendo o caixão se levantar. Ela dizia várias vezes: eu quero a minha mãe. Vá chamar a minha mãe. Eu falei para ela que estava de madrugada e não tinha como eu ir chamar. Ela falou: então liga para ela. Eu fui para outro rumo, e ela veio atrás de mim me perturbando e insistindo para mim ligar para a mãe. Depois de alguns minutos de insistência, eu falei que iria ligar. Então ela me passou o número da mãe. Eu liguei no meio da noite. Quando ela atendeu, eu expliquei que o espírito da filha estava aqui no cemitério pedindo para ligar. Ela falou: você tá maluco, e desligou o telefone na minha cara. A menina sumiu depois de eu ter ligado para o número que ela pediu. Então o meu expediente terminou. Eu fui para casa descansar. Quando chegou a tarde e eu fui trabalhar, tinha um enterro para mim fazer. Era uma menininha. Na despedida antes de enterrar, eles têm o costume de abrir o caixão para dar o último adeus. A mãe chorando muito desesperada. Eu fui acalmar ela. Quando cheguei perto do caixão, eu vi a menina que me pediu para ligar para a mãe dela, dentro do caixão. Fiquei surpreso e espantado. Por quê? Eu achei que a menina de ontem era a que eu havia enterrado. Então eu perguntei para a mãe do que ela havia falecido. Me falou que encontrou a filha morta hoje de manhã, que ela morreu dormindo. Eu contei para ela: sabe o homem que te ligou ontem no meio da noite? Pois era eu. Sua filha estava aqui, me pedindo para te ligar e avisar que ela tinha morrido. A cada enterro que eu fazia, coisas estranhas acontecia. Mas o mais terrível foi do indigente, que foi enterrado sozinho com o caixão lacrado. Depois desse enterro, no dia seguinte eu ouvi gritos. Parecia gritos de dor. Eu fui ver o túmulo e estava com um pedaço quebrado. A voz parecia muito com a minha.
Os gritos eram tão altos que eu saí de perto assustado com tudo aquilo. Tinha mais um enterro naquele dia, mas eu notei que ali tinha outro coveiro que eu nunca tinha visto. Então fui conversar com ele, mas ele não me deu ouvidos. Enterrado como indigente. Continuava. Então eu resolvi ir até lá, abri a sepultura. Quando abri o caixão, o inesperado aconteceu. Era eu ali dentro. Por isso achei estranho a voz ser parecida com a minha. Outro coveiro no meu lugar. Ele não conseguia me ouvir. Mas como eu morri. Sebastião morreu de morte súbita, sofrendo um infarto no cemitério após se deparar com o espírito. Sebastião tinha muito medo de assombração. E não suportou velos. Ele foi enterrado como indigente porque não tinha ninguém. Na vida era só ele. Esse foi mais um relato. Relatos de um coveiro do cemitério. A vida é curta, então temos que aproveitar. Vida longa para quem assistir esse vídeo. Em uma certa noite em uma cidade pacata de Minas Gerais, tinham dois meninos que estavam em uma praça conversando casualmente. Um dos meninos, chamado Peter, aborda seu amigo John. E não encontrariam nada lá. Logo após uma longa caminhada, os meninos chegaram ao cemitério e logo quando chegaram, Petra apostou uma figurinha rara que Johnny não conseguiria ir até o túmulo mais sombrio e velho do cemitério e voltar até o portão onde estavam. Como Johnny estava cético e estava atrás da figurinha há um bom tempo, acabou aceitando sem nenhum receio e o cumpriu com maestria, chegando sem nenhum fio de cabelo a menos no portão e esfregando a vitória e a nova figurinha na cara do amigo. Johnny colocou a mão no portão e se escorou no mesmo quando repentinamente ele sente uma mão gelada tocar sua canela lentamente e quando olha em direção ao chão se depara com uma criatura desdentada em estado avançado de decomposição. Em uma tentativa desesperada de fuga, ele tenta abrir o portão e descobriu que o mesmo se encontra fechado, o que não fez o menos sentido na cabeça de Johnny, já que quando chegaram ao cemitério ele se encontrara aberto. Num momento de desespero, Johnny pela ajuda de seu amigo. Mas Peter já não estava mais lá, então Johnny pulou o portão dando um chute na cabeça da criatura e fugindo para casa. Depois do evento traumático, o amigo de Johnny, Peter, é encontrado morto nos fundos do cemitério, e Johnny anda tendo recorrentes pesadelos com a criatura e o ocorrido no cemitério. Certa noite, após Johnny ter acordado assustado de um dos pesadelos recorrentes que andava tendo, ele sente um líquido viscoso escorrer sobre sua testa e passa os dedos suavemente sobre o líquido misterioso. Ao observar sua mão, descobre que o líquido viscoso era sangue e logo em seguida vai imediatamente em direção ao banheiro se limpar. Mas ao entrar no banheiro se depara com uma frase escrita com o que parecia ser o mesmo sangue que tinha observado anteriormente em sua testa. A frase era: "E agora você acredita?"